Hello, babies! Estou de volta! Alô! E povo, vamos entrando de novo. Ai, que bom que vocês estão voltando. Ai, agora sim. Roberta pediu. Você vai entrar por Roberta? Tamo de volta. Cadê Robinha, gente? Rob, cadê tu, mulher? Terapia. Aqui. Pronto. Ah, você vai pelo Roberta Rocha? Ah, então eu convidei errado, gente. Deixa eu convidar pelo outro. Oi, Jesus. Roberta. Agora sim. Pronto. Acho que agora vai. Vamos receber a nossa querida Roberta. Já convidei aqui. Ela recusou, gente. E agora? O que eu faço? Rob, é para te chamar pelo qual? Hein? Por qual que eu te chamo, mulher? Me fala. As meninas estão entrando de volta. É por esse? Tá bom. Tu recusou, mulher? Então, ok. Tá bom. Então, eu vou chamar aqui Roberta de novo. Peraí. Roberta, estou te convidando. Pronto. Aceita que dói menos. É Nós costumamos, nós conseguiu. isso. Menina, terapia em ação, deu um ciricutico aí, não quis entrar, não quis pegar sinal. Falei, vou pro outro. O Terapia Flor terapia da flor da Vida vida. resolveu. É. Aí começou a me enrolar, eu falei, não, hoje vocês não me pegam, não. Hoje eu vou por Robertinha. Vou de Robertinha. Vou de Robertinha. Então, seja bem-vinda, né? Eu acho que todo mundo já sabe que a gente está aqui nesse devocional, no Clube 659. É um clube justamente porque é um lugar para receber as alunas do nosso Roma Sistêmica, porém são alunas, mas também são profissionais já atuando no mercado, todas são terapeutas, todas têm formações, e a gente está aqui para ir para um outro nível, é uma mentoria, mas são já pessoas que têm uma experiência de trabalho, são alunas e também são profissionais. Eu queria deixar isso claro, né? E eu queria então receber com muito carinho Roberta, que está trazendo um pouco então da história das religiões afro-brasileiras aqui. Clube 722, é tipo isso. Hoje foi 722, né, gente? É isso, gente. Bom Atrasando. dia. Muito obrigada pelo convite, Gel, Terapia em Ação. Bom dia para todo mundo que está aí junto com a gente. E que legal, tá entrando Ó, aí. seu padrinho tá aí, ó. Meu Sérgio, Dindo, benção, meu velho. Sua benção. É meu padrinho de muitos lugares. coisa Sempre. boa. Essa benção aí me acompanha há muito tempo. Então é isso, gente. Eu vou explanar um pouquinho, vou tentar, né, Gel? Porque eu, inclusive, ontem à noite já eram 10 e blau, eu fui e mandei para a Gel, falei assim, não, gente, eu vou ler. Eu vou ler, por que que eu vou ler? Porque senão a gente pega no papo, tirico-tico, 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 e isso vai virar uma série. Depois a Mas é para Netflix virar, Roberta. Não, Gente, a não é para Netflix vai acabar, querer contratar a gente, porque é mas é série, para não isso. acaba nunca. Eu falei, Isso não, aqui vamos vai fazer. ser o Mas Afroflix. vamos deixar os africanos pelo menos chegar no Brasil? Que a gente não Ah, deixou. gente, deixou. A gente não Roberto, deixou. eles chegaram, não chegaram, não? Ué, chegaram assim, né? Botaram só o pezinho. Então hoje eu queria contar um pouco da história de como isso Então aconteceu. tá.
Manda Eu ver. falei, eu vou seguir um roteiro, porque da outra vez não, botei ali uma coisinha solta, outro escrevi um monte de coisa. Não saiu nada do que a gente tinha planejado, e foi assim como tinha que ser, né? Foi lindo. E foi lindo, enfim. Eu acho que eu falei um pouquinho, eu falei sobre esse Deus, né? Que é um Deus único, dos afro-brasileiros, que é também chamado de Zambi, Olorum, Olodumare. Falei um pouco sobre... Falei sobre o que é o axé, né? Axé aí, que todo mundo está acostumado. É o povo do amém, o povo do axé, né? Falei que o axé, quando a gente fala o axé, entre tantos significados, também significa vida, poder, energia. Quando eu te desejo axé, né? Muito axé, Giovana. É muita vida, muito poder, muita energia, né? Você falou bastante sobre como é que foi? Sincretismo. O sincretismo O também, eu achei muito legal. sincretismo. Gente, eu só quero pontuar, eu vou ficar bem quietinha, deixar a Roberta falar, é que o nosso clube, ele vem para a gente tratar de diversos assuntos relacionados à espiritualidade. Então, nós vamos trazer estudos sobre religiões afro, falamos já muitas coisas relacionadas ao cristianismo, já tivemos aqui assuntos de chama violeta, nós estamos trazendo mundos multidimensionais, nós estamos abrangendo várias perspectivas, né, de uma mesma coisa que é uma consciência de ligação nossa com o nosso Deus, com a nossa centelha divina, com a mônada, o que você quiser falar, entende? Então a gente está trazendo uma multiforme sabedoria, né, dessa espiritualidade. Então, para quebrar preconceitos, a gente está aqui agora para aprender com a Roberta um pouco mais sobre esse assunto, porque ela entende disso, né? Cada um vem com a sua sabedoria para compartilhar com a gente. Bom dia para um monte de gente que chegou, Iago, a Dai também chegou, um monte de gente, o padrinho, o Leonardo Bastos, está aqui, Robertinha, né? Então, sejam todos bem-vindos aqui ao nosso canal e vamos então abrir o nosso coração para essa história tão linda, que é a história e, ao mesmo tempo, a espiritualidade, é o respeito a um povo, e a gente vai aprender sobre isso agora, tá bom? Manda ver, Robertinha. Quero agradecer aí esse pessoal que entrou. Eu entrei pelo Roberta Rocha, o pessoal deve ter visto ali, gente. Sejam muito bem-vindos, né? Aqui é o canal do Terapia em Ação e vai lá depois, vocês que estão chegando agora, que não conhecem, dá uma olhadinha, que tem todos os tipos de história, todos os tipos, né, de ensinamentos e tá incrível o Terapia em Ação. Eu queria pedir primeiramente que a gente nesse momento assim se despisse, né, de todo preconceito, se despisse de toda religiosidade. Nós não estamos aqui falando de religião. A intenção de trazer esse assunto é falar sobre a nossa ancestralidade, né? Por mais branquinha que seja a sua pele, tem o sangue desse povo correndo neles, na pele da gente, debaixo aqui há muito tempo. E as histórias que foram contadas nos livros de histórias que a gente estudou na escola, elas não foram contadas por eles. Então, eu vou trazer um pouco da história como foi contado por eles. Ah, Roberta, e como é que você sabe disso, né? E qual a história verdadeira? É a história que ressoar no seu coração. A gente sempre costuma ir muito pelo coração, né? O que a gente sente, o que ressoa, e é a história que ressoa no meu coração. Então, por isso que eu peço que vocês, nesse momento, tentem visualizar, não entidades, não portugueses, não negros, não índios, mas os ancestrais, né? E essas histórias são contadas, eu vou até tentar falar disso, se eu conseguir chegar mais ou menos no final, elas são contadas por ancestrais, né? Não existem livros
não vem como a Bíblia, né? Eu vou falar um pouco disso depois. Não vem como a Bíblia, que conta toda uma história, né, do cristianismo. Ela vem como o Corão, né, como o Torá. Ela vem sendo contada pelos ancestrais. Então, eu vou tentar trazer um pouco disso e vou acompanhar por aqui, gente, porque senão a gente se perde e acaba falando outras coisas, como eu já comecei, né? A gente já gosta de uma prosa, né, Gel? Meu Deus, nós Então, duas juntas é o quinto vamos. dos infernos. Gente, olha, a gente fala assim, tem 5 minutinhos, vai ser 5 minutinhos, tá? Quando a gente vê, tem 1h30 que a gente está falando no telefone. Então, assim, vamos, vamos tentar equilibrar esse negócio aqui, gente. Depois a gente proseia, hein? Então, para começar um pouco dessa história, por volta de Peraí, só um minutinho, Rob. Deixa eu te interromper. Estão dizendo que está dando eco. Eu vou abaixar um pouco o volume do meu telefone. Beleza, Abaixa um pouquinho o volume do seu, para ver se melhora, tá? Eu vou beleza. baixar o meu volume total. Eu já baixei. E você abaixa um pouco para ver se não dá eco. Melhorou, meu povo? Você abaixou? Acho que baixou muito, não? É? Baixei muito. Tô te ouvindo. Povo, tá bom aí para E aí, vocês? gente, conta para mim. Conta para nós. Tá ouvindo, não tá ouvindo? Parou Tá o bom? eco? Tá dando eco? É com eco? Ou sem eco, gente? Tá Tá com eco ótimo, ou então sem bora eco? lá. A gente esfriou ontem aqui no Rio. Esfriou e carioca não sabe lidar com esse negócio de frio. 20 Frio, graus o quê? aqui é 30 graus? neve. Eu tô já. Enfim, vamos lá. Então, por volta do século XVI, XIX, começaram a chegar aqui, né, no Brasil, milhões, né, por volta de 3,5 milhões de africanos chegaram aqui no Brasil escravizados. Eu queria que vocês, como eu pedi antes, estivessem junto comigo nessa história, pensando naqueles ancestrais vindo, né, escravizados contra sua vontade, deixando famílias, deixando suas crenças, deixando suas religiões, deixando, enfim, tudo para trás. Eles vieram de várias regiões do continente, várias. Eram vários povos, várias etnias, como os iorubais, os fons, os maís, congos, quimbundos, muitos. Poderia ficar aqui falando as várias regiões que eles vieram. Cada qual desses daqui que eu falei, muitos outros, tinham suas religiões, suas culturas, né? A única coisa da religião que eles traziam em comum era a crença nos orixás, na força da natureza, né? Que da outra vez eu falei para vocês o que são os orixás. São essa representação, né, da força da natureza. Aí, quando eles chegaram aqui, o que aconteceu? Vieram, né, colonizaram aqui o Brasil, porque está faltando gente para trabalhar, precisamos plantar, vamos lá. Trouxeram os escravos, né? Vamos escravizar, vamos colocar eles aqui. O que eles fizeram quando chegaram aqui? Colocaram todo mundo na mesma caixinha. O que é isso? Eles passaram a ser chamados todos negros da Guiné, mesmo tendo vindo de regiões distintas, tá? Mais ou menos a mesma coisa que fizeram com os índios, né? Botaram os índios tudo na mesma caixinha. Vocês sabem qual é a etimologia da palavra indígena? Não, não sei. Então, indígena é nascido da terra. Nascido da Hum, terra. Então, eles chegaram aqui, o nome indígena foi dado. Né? Eles daqui, que é esse? Que povo? De onde que veio esse povo? É a criação de Deus? Não, nasceu da terra. Foi nascido da terra. Então, assim, viraram
os índios. Assim viraram os negros da Guiné. É isso que eu quero dizer, como colocou todo mundo dentro da mesma caixinha. Sim, sim. A separação. Foi nesse momento que eles começaram a perder suas identidades, né? Eles deixaram de ser de Yorubás, deixaram de ser Fons, deixaram de ser Maís, passaram a ser todos negros da Guiné. Essa identidade deles foi perdida junto com clã, realeza, cultura. Nesse momento começou a perder tudo. Porque não vieram negros, escolheram, né? Os africanos que trabalhavam, não, vieram reis, vieram príncipes, princesas, rainhas, mestres religiosos. Foram todos misturados. E eles começaram aí, colocados todos juntos, perderam suas identidades. E aí? Deixaram para trás famílias, cultura. Não puderam trazer nada, nem seus filhos, nem suas famílias, nem roupas, nem joias, nem, enfim, instrumentos. Não puderam trazer nada. O que sobrou para esse povo, gente? O que vocês acham que sobrou para esse povo? Só o rito. Não, né? Fé. Só a fé. Nem rito. Eles não podiam cumprir seus rituais. É verdade. Sobrou para esse povo só a fé. Mais nada. Só a fé, é verdade. Tudo lhes foi tirado. Tudo. Até a identidade. Sobrou só a fé. O Brasil, nessa época, colonizado por portugueses, católicos, se tornaram donos desses africanos. Aí eu quero pedir para vocês imaginarem as fazendas, né, que eles foram trazidos para trabalhar, as fazendas com o senhorzinho, né, o dono da fazenda, a sinhazinha, né, sua esposa. Bota aí uns 10 filhos, né, que esse povo fazia, filho a beça. Bota aí mais uns 5 empregados brancos e uma multidão de negros africanos, conhecedores das forças da natureza, dos elementos da natureza, as forças da água, as forças da mata, as forças do fogo, cultuando, que a única coisa que eles podiam fazer quando estavam ali eram suas orações. Tu imagina esse burburinho. Gente, imagina isso dentro da fazenda. Vamos botar aí uns 15, 20, né? Vamos colocar aqui, entre bastante aspas, os brancos. E uma multidão de africanos, revoltados, óbvio, entristecidos por terem sido tirados dos seus clãs, das suas famílias, da sua cultura, sendo colocados todos como escravos. Surgiu medo, surgiu pânico. E agora? E se eles dominam isso aqui? Eles são maioria. O que a gente vai fazer para controlar? Vamos chamar o padre, vamos catequizar. Vamos catequizar, porque foi aí que começou a demonização da religião. E também a coisa da violência, né? Quer dizer, a gente é um povo muito forte, então para você controlar um povo, não só você descaracteriza toda a parte cultural, separa os clãs, né? Então filhos iam para um lado, separava marido e mulher, para que enfraquecesse, porque você destrói a família, você enfraquece aquela pessoa. Isso. E muita violência física. Então eram poucos guardiões, né? Tinha os capatazes, eram poucos. E por isso os castigos eram tão atrozes, né? Porque através daqueles castigos tão absurdos, né? Você fala, mas para que isso?
é para controlar a mente das pessoas. Isso. Né? Então, você, através da dor que você impõe em aquele povo, aquela etnia ali, então você descaracteriza tudo, você desmantela as famílias. Você tira das pessoas toda a possibilidade de relacionamentos afetivos com o seu próprio clã. Tira deles toda a possibilidade de manifestar a sua fé, como conhece. E ainda por cima imputa violência física, abuso sexual, castigos e torturas atrozes. Você então domina aquela massa através do medo. Através Né? do medo. Né? Da despersonalização. Virou aí a arma de controle, né? Então, vamos controlá-los, vamos tirar deles o que resta, né? Então, vamos catequizar. Então, é muito ao contrário, como eu disse antes, tá? Existe a história contada nos livros, a história contada pelos ancestrais, eu estou trazendo um pouco disso. Então, ao contrário do que foi colocado para a gente, né? Que essa catequização foi para salvar as almas, né? Na verdade, foi o instrumento de controle que eles tiveram. Vamos tirar isso deles, né? E vamos colocar isso como mais a forma de domínio. Vamos dominá-los dessa forma. Foi a forma de mantê-los sob domínio e não incitar demais os demais. Né? Eu anotei isso aqui também, porque eu acho interessante, porque você imagina os senhores, as senhoras, talvez não, mas você imagina um monte de jovem, de filhos jovens, dentro dessa fazenda, mocinhas, rapazes, né? Porque a fase da descoberta da curiosidade, ouvindo aqueles cantos, vendo aquelas pessoas diferentes, no mínimo ia ter aí uma curiosidade, né? Eles arranjaram logo a forma de fazer um instrumento, fazer um batuque, alguma coisa. No mínimo aí, esses jovens iam ter a curiosidade. Então, vamos fazer o quê? Vamos demonizar. Foi aí que começou a demonização da religião afro. Tá? Que até hoje está no inconsciente coletivo. Eita! Né? Travou? Travou, mas voltou. Voltou? Só ouvi inconsciente coletivo. Então, Só escutei inconsciente coletivo. Ah, é? Tá todo mundo ouvindo Mas direitinho, vai. gente? Acho que foi só comigo. Foi só o seu? Acho que foi. Passa para nós aí. Tá tudo bem? Mas Então, vou fala. continuar, tá? Continua. Foi aí que começou a demonização. Vamos demonizar, vamos falar que isso aí é demônio e vamos justamente para, né, de repente, provavelmente para esses jovens não quererem conhecer mais, não quererem descobrir mais, porque com certeza teve isso, gente. Jovem quer saber, jovem quer ir atrás, jovem quer saber como é que são as coisas. No mínimo, a curiosidade devia haver. Então, vamos demonizar. E essa demonização foi trazida nessa história e existe até hoje no inconsciente coletivo. Muita gente não sabe por que tem medo. Tem medo de orixá. Ah, não, gente, eu tenho medo daquele negócio. Você sabe que aquilo é força da natureza? Né? Eu tenho... Porque foi trazido. A gente cresceu. Quem não nasce já em famílias, né, que praticam a religião, já nasce com medo. Sim. Já é pequenininho, ele já tem medo, já não, bicho, é demônio, né? Porque já vem nessa cultura, tá? Já vem na cultura que foi implantada que são demônios. Nunca, a coisa mais difícil é você ouvir por aí que a real história de quem são os orixás, de como foi feito, de como foi criada essa religião. Tá? Então, eu vou seguir aqui para não me perder. Então, na verdade, a catequização desse povo, ao contrário do que muitos dizem, que foi salvação, foi instrumento de controle, foi a forma de mantê-los sob domínio e não incitar mais. Bom, isso aqui eu já tinha falado.
Então não foi salvação, foi escravidão, né? Imposição sobre pena de tronco e chibata. Quem não aderisse, quem não quisesse, quem não aceitasse, ia para o tronco, ia para a chibata. Isso aí que você falou antes, o controle, né, pela força, pela violência. O candomblé ele nasceu aqui no Brasil, mais precisamente na Bahia. E foi o quê? Foi a junção desses povos vindos, né, de nações diferentes, de vários continentes, com as suas culturas, com seus costumes, com, enfim, tudo que eles trouxeram, que eles puderam trazer dentro de si, que eles não puderam trazer nada material. Então, foi a junção dos seus dialetos, de tudo isso que fez com que eles se juntassem, né? Não foram obrigados a se juntar. Então, eles reuniram tudo isso e formaram o candomblé. Então, o candomblé é o quê? Foi a primeira religião afro-brasileira que chegou aqui. Muita gente acha que foi a Umbanda, mas a Umbanda foi nascida muito tempo depois. E então foi essa reunião de várias culturas, várias religiões, e que se formou, que se juntou e formou o candomblé. Eu já estou fugindo daqui de novo, vamos lá. Nasceu no Brasil, mas precisamente na Bahia, foi a junção dos saberes de vários povos de distintas nações, misturando aí as comidas, os cantos, as rezas, os ritos. E para que pudessem continuar exercendo sua fé, o que eles fizeram? Eles tinham o candomblé, que foi a junção disso tudo, lá dentro das senzalas. Eles iam, né, e começavam as orações e tudo. O que eles fizeram para poder continuar cultuando, continuar proferindo sua fé? Começou aí o sincretismo, foi o que eu falei da vez passada, né? Eles começaram pela imposição do católico, né, que tem até hoje as imagens, né, todo aquele culto, né, pelas imagens dos santos e Marias, enfim, eles associaram. Esse é o sincretismo, né? Que é a associação dos elementos das imagens católicas com a personificação desses orixás. Alguns desses negros não aceitaram, alguns desses africanos, talvez os mais jovens, os mais fortes, né? Alguns que conseguiam, mais astutos, mais espertos, conseguiram fugir. E aí começaram a se formar os quilombos. E esses quilombos não eram só refúgios, eram onde eles conseguiram formar toda essa ideia que se tem hoje de candomblé, né? Trouxeram aí, conseguiram nesses lugares, que além de refúgios, eram onde eles faziam as comidas, conseguiam trazer a comida de um com a comida de outro, e o canto de um com o canto de outro, a história de um com a história de outro. E aí começaram-se a ter essas reuniões e esses primeiros ritos do candomblé foram nesses quilombos, né? E nós trazemos, né? Nós trazemos até hoje muitos costumes desses nossos ancestrais, como, por exemplo, as vestimentas, como, por exemplo, os instrumentos, todo instrumento de percussão e todos os ritmos tocados com tambor, todos são Os elementos do samba, né? A gente que gosta do samba, né, Rob? Opa. A gente sabe que o fundamento, né, percussivo e de muitos instrumentos vem realmente daí. Eles tiveram que criar esses instrumentos, né? Começaram a criar instrumentos e tudo mais. As comidas, por exemplo, gente, nossa amada feijoada é trazida deles também, né? Assim como outras e muitas outras. Então, já a Umbanda aí se formou, né? Fechou aí o candomblé. O Marco trouxe uma informação, o Marco é português, né? Ele trouxe uma informação interessante. Ele falou assim, o milho no Brasil é consumido de uma forma que tem a ver com a escravidão. Porque milho, para o europeu, é alimento de gado.
Entende? Então aqui eles plantam milho, aqui tem muito milho. Eu falei, nossa, que legal, deve ter um monte de bolo de fubá, pamonha. Ele falou, ninguém faz nada disso aqui. Porque Só para o pro gado. português, o milho é para os animais. Eu falei, gente, que desperdício. E a É gente isso faz aí. pamonha, bolo e tudo. Então, a criatividade no negro. A feijoada é a mesma coisa, eram os restos, né? Exatamente. Era a pata, era a orelha, era o rabo. E aí Isso. eles O que fizeram uma sobrava do feijoada. boi, né? Que Era o não que eram as sobrava. carnes nobres, eles Isso. jogavam. Então, como tinha, né, os plantios de feijão, né, os que sobravam ali, eles pegavam e faziam feijoada. Tanto que comida de muitos desses ancestrais até hoje é o feijão, né? Ogum é a feijoada de Ogum e tudo mais. Então, a gente traz muito isso. Daí o povo começou a provar e gostar daquilo, né? As sobras Hoje, os cozidos feitos com sobras de várias sobra que eles jogavam lá de resto das verduras, dos legumes, faziam os cozidos viraram e tantas figuras. das coisas, gente, tantas das coisas que a gente traz, tantas de roupas e bandulac que a gente usa, né? Eles não tinham costume disso, né? Muita coisa que a gente traz mesmo, vestimentas e tudo mais. Então eles se reuniam nesses quilombos e começaram a fazer, a conseguir trazer, tirar dali, né, onde eles só podiam ficar lá nas fazendas, nas senzalas, como se, adorando, né, como se estivesse adorando os deuses católicos, Os não que deuses tivesse católicos. não que tivesse uma diferença, porque é um único Deus, né? Não existe o Deus do candomblé, o Deus do umbanda, o Deus do branco, o Deus do negro. É um único Deus. Os orixás, como eu já disse antes, são as forças da natureza. A forma que eles tiveram, eu acho que eu vou conseguir chegar lá. Sem nem que horas são, gente. Já está quase acabando o nosso tempo. Vamos lá. Faltam 10 minutos, mas tá tranquilo, tá quase, Não, tá quase que no dá tempo. tempo. Aqui ainda tem a oração, né? Que você deixou aqui, a oração do Pai A Nosso. gente vê se a gente consegue. A Acho legal. Umbanda, ela já surgiu muitos anos depois. Foi pelo médio Zélio Fernandino de Moraes. Zélio era um rapaz jovem que frequentava o kardecismo e ele teve uma paralisia facial. Na verdade, uma paralisia, né? E os médicos eles não conseguiam resolver aquele problema. Então ele foi para o centro. E lá no centro, ele incorporou um caboclo das 7 encruzilhadas. E esse caboclo trouxe a mensagem, a ordem de se formar a Umbanda. Né? Isso aconteceu, mais precisamente, em 16 de novembro de 1908. A primeira tenda espírita de Umbanda foi Tenda Espírita Nossa Senhora da Piedade. E aqui, em Neves, distrito de São Gonçalo, aqui no Rio de Janeiro, Morando em São Engenharia. Gonçalo, você sabe como é. Gente, em Gongonça. Perfeito. Jesus, olha o Rio de Janeiro aí, São Gonçalo, que coisa, não Olha o tinha Rio de ideia. Janeiro, é isso aí, formado aqui. Né? E já em 1918, por ordem do caboclo novamente, Zélio fundou mais 7 tendas. E daí começou. Né? Começou a Umbanda a crescer. Aqui no Rio de Janeiro é muito grande, muita gente, mas né, olha só como é que são as coisas, né? Como é que onde nasce é onde cresce bastante, né? O candomblé é nascido na Bahia. Então, na Bahia tem muito mais candomblé do que aqui no Rio de Janeiro. Já que muito mais candomblé e quase não tem umbanda. É coisa No engraçada, Rio? né? Não, 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 na Bahia. Na Bahia é Sim. difícil você achar um centro de umbanda. Já aqui no Rio de Janeiro é mais fácil você achar centros de umbanda. Os centros de Uhum. candomblé eles ficam mais periféricos, né? Vou falar um pouco da umbanda. Tem raízes do candomblé, do catolicismo, do kardecismo e rituais indígenas.
Então, o que que é a Umbanda? Ela veio, né, por Zélio, pelo caboclo do Zélio, né? Veio a ordem, foi criada, e foi criada com um misto de todas as religiões. Já vinha do catolicismo, o kardecismo, o candomblé e os ritos dos indígenas. A Umbanda vem da língua quimbunda de Angola, que quer dizer magia, arte de curar. Seus princípios de fé são fé nos orixás, a reencarnação, imortalidade da alma, crer em espíritos, crer nos antepassados, crer em um único soberano Deus, também chamado Olorum. Olha aí, as pessoas separam muito, né? E a gente vê que são as crenças que nós espiritualistas temos, né? O dialeto falado é Yorubá, que é um dialeto nigério-congolês. Macumba, vocês sabem o que é macumba, gente? Agora eu tô sabendo, mas não vou falar porque eu tô lendo aqui. Mas pode falar, conta aí pro povo Tá. o que é macumba. É um instrumento, um reco-reco. Eu acho que está escrito aqui. Eu acho engraçado porque tem uma música de Vila Lobos tem uma música para coral que fala, né? E aí agora faz todo sentido, porque ele fala toda um ritual à natureza, né? E, e ele usa a palavra macumba como um instrumento de percussão, que fica e macumba bebê, e macumbe, e macumbaba, e macumbe. É uma referência mesmo ao Exato, ritmo exato. africano. Não, agora caiu a ficha aqui, né? Porque a música fala estrela do céu é lua nova, cravejada de ouro, macum bebê. Então, vai falando toda uma questão da energia, das energias da natureza. Não vou falar a música toda, mas é muito interessante. E Vila Lobos, então, traz para a música clássica toda essa história aí, mas eu não tinha ideia, apesar de eu já Já ter sabe cantado que essa ele tem música um no pezinho, coral. né? Oi? Já sacou que Vila Lobos tem um pezinho lá, né? Vila Lobos era o cara que cultuava, que trazia assim de uma forma muito linda, né, todos os aspectos da cultura nacional. Poucos artistas foram tão nacionalistas, inclusivos, né, inclusivo, Um grande né, estudioso, né? Um grande estudioso. estudioso da cultura. Então, inclusivo no sentido de trazer todas as formas de manifestação cultural do Brasil. Entende? Então, assim, Isso aí. tem músicas que falam sobre a coroa portuguesa, tem músicas que falam sobre o catolicismo. Essa música fala sobre a religião afro, nesse sentido, da macumba, né? Mas eu não tinha entendido. Eu falei assim, mas por que ele está falando macumba? Porque a macumba não é a religião em si, né? A Umbanda é a religião, e agora eu entendi, porque a macumba é um instrumento. E aí tem tudo a ver com. Exato. Como é que acontecia, né? Eles tiveram que criar novos instrumentos aqui, né? Fizeram os instrumentos e a macumba eles pegavam e tocavam. Eles iam para a praia, né? Os bandistas faziam a festa. Começava a tocar um instrumento junto com os cânticos e o povo ouvia e falava, ia lá, estão tocando macumba, estão tocando macumba, estão tocando macumba. Ah, entendi. Daí surgiu o termo macumba, né? Então viramos os macumbeiros. Aqui toca macumba. Entendi. Tá? Então Entendi. vem daí a história da macumba, né? Todo mundo é macumba, macumba, macumba. Começaram a usar o termo macumba, quando eu falei do pejorativo, isso não ofende. O povo de Umbanda, o povo do Candomblé fala, vamos para macumba. É o termo usado, né? Vamos para o terreiro, vamos para o centro, vamos para macumba. Muito normal. Não tem nada de... O que eu quis dizer, acho que eu falei isso da outra vez, começaram já a usar como pejorativo, porque começaram a colocar tudo que é maldade, que é feitiço, que Sim, é uma conotação muito do feitiço. fizeram macumba, né? Vem alguma macumba. Então,
Ih, foi Tanto que macumba eu pra brinco mim. e falo, já falei com você várias vezes, né? Porque quando eu vejo os irmãozinhos da igreja A lá, gente fala, né? Senhor, pega a mão, Aham. arranca a cabeça do fulano que me fez mal. Aí eu brinco, falo, isso é macumba gospel, né? A pessoa Isso, está é. fazendo uma magia. A Assim, gente leva para o âmbito de que é uma magia. A isso, pessoa está ali isso. fazendo uma E magia, assim, magia porque a magia é no bonita, sentido magia pejorativo. acontece em todas as Não, no coisas. sentido A pejorativo magia mesmo. má, né? O feitiço de prejudicar, de. Sim. Ah, Roberta, você vai me dizer então que não tem isso no céu. Eu falei, tem, tem, onde tiver homem, gente. Tem na Isso igreja existe. católica, tem na igreja evangélica. Eu Como a passei 10 Jota pode dizer, anos é ministrando em macumba igreja gospel, gente. evangélica e vi tanta gente fazer feitiço, destruir vida. Teve gente que entrou bem e saiu completamente destruído porque entrou na igreja. E não tem nada a ver com Deus, gente. Isso tem a ver com o coração do homem. Um homem. Eu já passei por todos esses lugares e pude ver em todos eles, sabe? Basta você entrar mais um pouquinho, estar mais um pouquinho. Se você for lá sentar, vai como minha mãe faz, né? A minha mãe é católica, está na missa todo final de semana, mas ela vai lá, ela senta, ela faz oração, ela comunga e vem para casa. Se entrar em um nicho, se entrar em um grupo, você vai descobrir muita coisa e provavelmente não sei se vai ter estrutura para ficar. E eu não estou falando da Não. católica, eu estou falando de um É centro qualquer lugar onde tenham espírita, homens de um reunidos. centro de umbanda, de um centro de candomblé, de uma igreja evangélica, seja qual for a denominação, onde estiver o homem. Então, por isso eu estou trazendo isso para que vocês deixem um pouco de olhar. Porque lá tem isso. O que tem de diferente é que é mais manifesto. Muita gente vê. Aqueles espíritos que estão lá para fazer, para queimar não sei quem, para botar. Gente, são espíritos vagantes. Não tem nada a ver com essa, com essa Com essa manifestação, filosofia. com essa filosofia, com essa coisa bonita, né? Que é essa energia que é trazida por esse povo. Ó, o Né? Marco Lindo está perguntando, eu só sabe que agora eu chamo às vezes em quando meu marido de Marco Lindo por sua causa, né? Fala Marco Lindo, ele fica rindo. Ele está perguntando, o feitiço é mandinga? O que é Mandinga não. mandinga, então? Então, mandinga mandinga, eu não sei a etiologia do nome, mas é o que falam, a mandinga é feitiço ruim. Entendeu? Eu vou fazer mandinga para você, eu vou fazer feitiço para você. Tornou-se quase um sinônimo, né? Mas isso é tudo o que eu estou querendo colocar é justamente o que foi criado na cabeça das pessoas, né? Mandinga é sinônimo de feitiço. Agora, que É, tipo de mandinga tá que eu vou aqui, fazer? Eu vou fazer feitiço, feitiço para você sortilégio. ficar bem. Eu vou fazer feitiço porque é um povo que conhece as energias da natureza. E com a energia da natureza você faz feitiço. Só que você E pode usar para também o tá bem ou para o aqui, mal. olha, dizendo que são ervas também. Para fazer, São. para fazer o quê? O que os ancestrais, o que os índios trabalhavam? Tá aí a parte dos rituais indígenas, a ancestralidade, os velhos, né, os pretos velhos, eles trabalham com o quê? Com ervas. Eram os elementos da natureza. É. É trabalhar, Aí não vou diz, fazer os mandinga, mandingas, vou então fazer eram feitiço. pessoas. Os mandingas eram considerados grandes mágicos ou feiticeiros. Então, os mandingas faziam mandinga. É, Então, isso. Mas não é quer isso. dizer, gente, porque isso é feito até hoje. Mas isso não quer dizer que é para prejudicar, é para o mal. Quantas pessoas vão lá no centro para poder pedir a benzedeira? Ela está fazendo o quê? É mandinga. Né? Aquela que reza Sim. criança, que cura, né? Quando a gente vai ali e faz aquela mistura de ervas para tomar um banho, para beber, quando você está ali com chá de boldo, né? Está ali com o estômago, é mandinga. Você está usando a força da natureza, você está usando. E tanta coisa, gente, que é feita, trazida dessa inteligência ancestral que a gente usa hoje. Uso dos chás. Isso veio da onde? A Alina acabou de escrever aqui, ó.
Os pretos velhos e caboclos fazem muitas mandingas boas de cura. Isso. E a Milk colocou, estou adorando esse assunto. Como é bom ter um conhecimento tão esclarecedor. Como é bom a gente sair do preconceito, né, gente? Eu sempre converso muito com a Roberta. Eu tive péssimas experiências, eu já compartilhei com ela, ela sabe o quão forte foi a Também minha já tive. experiência, Uhum. né? E quando criança e tal, eu realmente criei um grande medo com relação a isso. Mas eu não sou uma pessoa fechada e burra nada. Então, de uns tempos para cá, eu comecei a me abrir, a estudar mais, a perceber que aquilo fazia um certo sentido. Se a gente fosse ler, por exemplo, né, livros espíritas kardecistas, livros espiritualistas, a gente via ali a conexão entre tudo. Então, se você tem um pouco de massa encefálica, você começa a pensar, peraí, deixa eu entender, né, direitinho isso e vamos tirar o preconceito, vamos procurar entender quais são essas forças, quais são essas energias. A gente não pode Exato. ficar no mundo negando as forças que existem, né? O Marco falou assim, acho que as sextas-feiras poderiam ser para aulas de cultura africana. Olha, o Marco Qual é, Lindo está Marquito? tentando. Vamos mudar de assunto, Marquito. Vamos ficar nessa até quando? Marco Lindo tá aí, ó, só me gongando. Ai, tá demais, né? Gente, Tá vocês não têm demais, ideia. gente. Tá Ele me demais. deu tanta Essa bronca pessoa ontem. tá demais. Ele tá demais. Vou nem falar Ele tá, aqui. tá querendo mandar em mim. Olha que problema. É mole, gente? Não, daqui a pouco ele vai botar o roteiro do que a gente vai falar e manda para você aqui, ó, já, isso aqui, ó, para semana, coloca aí, fulano faz esse, segunda é O isso, pior é que terça o é isso, pessoal quarta tá é isso. aderindo, Roberta. Tá todo mundo dizendo que é excelente ideia. Olha, É mole, gente, é mole. Então, vou introduzir aqui um pouquinho de. Continuando aqui nas curiosidades, vou nem dar ideia, tô fazendo de conta que eu não estou ouvindo. Vamos lá. O catolicismo, eu achei isso interessante trazer para esse finalzinho. O catolicismo, o judaísmo, o islamismo, essas religiões que cultuam um único Deus, né? Um único Deus, não, um único Salvador, um sim, único é o Messias, um único Deus, o Cristo, um Messias, Cristo, sim, sim, né? sim. Um Messias, um Cristo. Tem seus fundamentos descritos em livros, na Bíblia, no Torá, no Corão, né? Nesses livros, além dos dogmas religiosos, há também um apontamento por meio dos contos sobre como os povos devem construir e desenvolver enquanto sociedade, correto? Na Bíblia, as pessoas vivem muito ali, tanto no Corão quanto no Torá, até o estilo de vida que você deve ter, certo? Sim, Já nas religiões afros, no candomblé, né, que foi o nascimento da religião afro, que eu falo candomblé porque é muito usado aqui na nossa região, gente. Existem vários nomes para o candomblé, tá? Ah, não foi o candomblé que nasceu, foi o Xangô, foi o Vodum. Não, eu estou falando porque é a minha cultura aqui do Rio de Janeiro, né? Mas existem vários nomes para esse nascimento dessa religião afro aqui no Brasil. E a gente não existe o livro, né? Como veio a Bíblia, o Corão, o Torá, nós não temos. Todo conhecimento é passado pelos ancestrais. Quer saber das coisas, gente? Senta do lado do preto velho, da preta velha, bota um vinho moscatel ou um café num coité, que é a casquinha é uma cuiazinha feita de coco, de casca de coco. Coloca ali, senta do lado, chegar, perguntar para você o que você quer. Fala assim, não quero nada, só quero te ouvir.